Já estava conversando aqui com o governo brasileiro e eles falaram o seguinte, com essa decisão sobre Alexandre de Moraes, fica mais claro que a disposição deles de brigar com o Brasil fica mais evidente a cada momento, né? Dentro de uma avaliação, por exemplo, a Advocacia Geral da União, a gente havia apurado antes, ela deve ser racionada pelo presidente Lula para defender o ministro Alexandre de Moraes perante a lei americana. Então, a AGU deve fazer algum movimento em defesa de Alexandre de Moraes. Estou tentando ouvir ali o Supremo se vai ter algo diretamente do Supremo. Eu acho que tem que ser via AGU, né? Nesse caso. A avaliação que quando isso vem neste momento em que o Brasil estava percebendo uma retomada das negociações e vem essa decisão de hoje, é uma decisão muito ruim. Primeiro, porque o governo brasileiro vai entender isso como uma decisão não contra o ministro Alexandre de Moraes, mas como uma decisão contra a independência do judiciário, né? Não estão atacando a figura do ministro Alexandre de Moraes, estão atacando o sistema judiciário brasileiro. Dentro do próprio Supremo, é claro que você pode ter algumas exceções lá, mas a maioria dos ministros vão se alinhar ao lado de Alexandre de Moraes. E como disse Merval, isso não vai ter nenhum poder de impedir o julgamento do ex-presidente que está entrando na fase final. Hoje, como disse o Thomas, começa o prazo para que os demais réus, incluindo Jair Bolsonaro, entregue ali as suas alegações finais. Eles têm 15 dias, ou seja, até ali final, meados de agosto, ali 20 de agosto, eles têm de entregar as suas alegações finais e o julgamento entra ali na reta final, antes do julgamento na prática na primeira turma. Então, é esperado, então, Andréa, uma posição da AGU. Estou tentando conversar aqui com o ministro Jorge Messias e também com o Supremo Tribunal Federal. Impressionante, primeiro, que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tenham esse tipo de influência, essa forte influência, né? É impressionante. Sim. É impressionante. Sim. Tudo o que eles estão dizendo acontece. Quer dizer, eles têm realmente Não estão blefando, né? Não estão blefando, não. Eles têm um apoio certo de alguém na Casa Branca. Perfeito. Muito importante, sim, né? Sim. Que influencia o Trump. Em segundo lugar, é muito impressionante que o Trump ache que com isso vai mudar o julgamento, o julgamento do Supremo. É impressionante também. Quer dizer, desconhecimento sobre como funciona o judiciário brasileiro. Completamente à parte. Não, eles estão pensando pela cabeça do Eduardo Bolsonaro. Sim. Sem nenhuma informação adicional. Sem filtro, né? E terceiro, dificulta mais ainda a negociação no Brasil. Como é que você vai negociar agora, aceitar qualquer tipo de acordo com o presidente, com o relator do Supremo sendo punido? Sim, porque toda negociação, ela parte do princípio, vamos tirar a política de lado e discutir comércio. Né? Como é que você tira a Mas política? eles estão insistindo na questão política. E é por isso que eles não querem que nenhum outro ator político tenha interlocução com a Casa Branca. Exatamente. Porque a agenda deles é essa. A agenda da retaliação, a agenda do ataque, a agenda da agressão. Eu estou trabalhando para não haver diálogo. Isso. Quer dizer, ele foi muito claro ali. Né? A agenda dele é salvar o pai. Fala. Boa tarde aos colegas, boa tarde, assinante. A gente vai precisar ver o detalhamento depois dessa decisão, mas é claro que ela é um golpe especificamente contra um ministro da Suprema Corte do Brasil, desferido pelos Estados Unidos nesse momento. E quando a gente diz ele vai ser proibido de usar cartões de bandeiras americanas, que são as principais bandeiras de cartão de crédito no mundo, também significa que ele é proibido de utilizar os serviços de instituições bancárias que tenham acordos com essas bandeiras também. Sim. Ou seja, na prática, isso inviabiliza até movimentações financeiras do ministro Alexandre de Moraes. Internamente. Aqui os bancos daqui, que operam também com essas bandeiras, ficam proibidos, ou seja, ficam sujeitos a serem sancionados se insistirem em negociar com esse indivíduo que está enquadrado nessa lei.
Fora isso, ainda tem bloqueio de bens, eventualmente, que ele tivesse nos Estados Unidos. Isso também está previsto. A proibição de entrada nos Estados Unidos já estava valendo antes por conta da revogação do visto, mas isso também traz na lei. E lembrando que a origem de tudo tem a ver com questão ligada a direitos humanos. Ou seja, ela foi feita por conta de um caso que envolvia um cidadão russo acusado de corrupção na Rússia, mas que foi preso e foi considerado injusta a prisão dele por ele denunciar crimes cometidos dentro da administração russa, e depois os Estados Unidos entraram nessa batalha junto com organizações de defesa dos direitos humanos, e a origem dela é em relação a quem fere, quem desrespeita direitos humanos de forma muito latente e absolutamente... Né, deixa eu pegar aqui algumas... É isso que é curioso para a gente ver, quando a gente vê nas letrinhas, exatamente os crimes, aonde que está sendo